Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou Tia Tati e estou aqui para mediar o componente curricular, ou seja, a disciplina de Geografia. Na agenda de hoje, 11 de maio de 2020, foi solicitado a vocês que fizessem uma atividade complementar no caderno de desenho. Mas antes de explicar essa atividade, eu preciso fazer com vocês uma viagem no tempo e apanharmos tudo que já foi dado em nossas aulas anteriores, quando ainda estávamos na sala de aula. O título do assunto é Mapa Político do Brasil, que é a divisão política do nosso país. Para isso, precisamos voltar em todas as esferas que o Brasil está inserido. O Brasil é um dos países que faz parte do planeta Terra, que é um dos 8 planetas do Sistema Solar. Dentro do planeta Terra, existe a divisão entre águas, que são os oceanos e mares, e terra, que são os continentes. E assim foram divididos em 6 continentes. Um deles é o continente onde o Brasil está, que é o continente americano. Mas esse continente americano também era muito grande e possuía características muito diversificadas. E ele foi dividido em 3 partes. Uma dessas partes é a América do Sul, na qual existem 13 países e o Brasil é o maior deles, porque possui a extensão territorial de 8.510.820 quilômetros quadrados, quase a mesma extensão territorial do continente europeu. Um único país da América do Sul é quase do tamanho de um continente, que é a Europa. Se formos analisar mais profundamente, iremos entender que essa necessidade de fazer a divisão do território brasileiro em partes menores foi para que facilitasse a administração, e isso veio desde a época da colonização de Portugal com o território brasileiro. Houve muitas tentativas que foram frustradas por não terem dado certo para dividir o território e dividir também a organização dele. Uma delas foi as capitanias hereditárias, onde o rei de Portugal dividiu o Brasil em 15 lotes de terra e doou esses lotes para os donatários. Vocês viram esse assunto no 4º ano. E outras tentativas foram feitas, mas nenhuma deu certo, até que se chegou ao modelo de divisão atual que nós conhecemos como divisão política do Brasil, onde o espaço territorial está dividido em 26 estados, cada um com a sua capital, que é a cidade mais importante e mais desenvolvida, um distrito federal onde fica a capital do nosso país, que é Brasília, localizada em Goiás, e dentro de tudo isso estão 5.570 cidades, ou seja, municípios, que são partes ainda menores. Os estados estão sob o comando dos governadores, o Distrito Federal está sob o comando do presidente da República e as cidades ou municípios estão sob o governo dos prefeitos. Vou pedir que vocês peguem a xerografada que está escrito Primeira Atividade Impressa de Geografia. Vou dar um tempo necessário para que vocês façam isso, para que nós possamos fazer a leitura da mesma. Muito bem. A primeira atividade impressa de Geografia, Mapa Político do Brasil. O Mapa Político do Brasil mostra a representação geográfica do país. Orientação para essa atividade. Essa atividade deverá ser realizada no seu caderno de desenho. Para isso, será preciso destacar o mapa que se encontra na página 35 do material complementar do módulo 1 e colá-lo numa folha em branco. Vou mostrar para vocês o módulo 1, que é o módulo que nós ainda estamos usando,
E na página 35, lá no final do livro, que tem a parte dos materiais complementares, nós temos esse mapa, né? Divisão política do Brasil. Vocês sabem que esse material, ele é destacável, ele tem os picotes para vocês destacarem com facilidade, sem precisar do uso da tesoura. Então, vocês vão retirá-lo daqui e colocá-lo à parte, porque temos outras orientações a seguir. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, fazer uma capa. Nessa capa deve conter o título da tarefa, que é Mapa Político do Brasil. Se quiser fazer bordas, enfeitar as laterais, pode fazer, desde que tudo com muita organização e capricho. Segundo passo, fazer a folha de identificação com seus dados escolares. Quais são esses dados? O nome da sua escola, que é a Escola Monteiro Lobato, aluno ou aluna com o nome completo, inclusive os sobrenomes, série, quinto ano, turma, turno, se é matutino ou vespertino, data e disciplina, que é geografia. Terceiro passo, para fazer esses dados escolares, para fazer o título da capa, é necessário fazer linhas utilizando a régua e o lápis, para depois serem apagadas e ficar tudo bonitinho na sua atividade. Quarto passo, fazer uma breve pesquisa para responder os seguintes tópicos. Antes dessa pesquisa, você fez a capa, Mapa Político do Brasil. Na outra folha, não é no verso, é na outra folha, você fez a identificação com os dados escolares seus. E na outra folha, você irá colar o mapa que você destacou da página 35. Só na próxima é que você irá escrever os tópicos para a pesquisa. Tópico A. Por que houve a necessidade de elaborar um mapa político no Brasil? Tópico B. Desde quando o mapa político tem essa mesma configuração? E tópico C e último. Faça uma tabela contendo o nome de todos os estados do Brasil e suas respectivas capitais, e também o Distrito Federal. O modelo está aí, você vai riscar uma tabela, em cima vai ter o título de um lado estados, na outra parte capitais. Então nós colocamos os exemplos, Acre, que é o estado, e a capital Rio Branco. Um outro estado, Amapá, e a capital Macapá. Não acaba por aí, porque são 26 estados e mais o Distrito Federal. Portanto, meus amores, façam o seu trabalho no caderno de desenho com muito capricho. As prós confiam em você e sabem que vocês são capazes. Então, capriche. Um beijão bem grande para vocês. Essa atividade será pedida para correção na próxima quarta-feira, quando nós teremos a nossa aula de geografia. Portanto, uma semana para a realização dessa atividade complementar. Espero que vocês se divirtam e que façam tudo com muito carinho. Nós amamos vocês.